Deus abençoe a todos vocês, no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Você que está entrando, aguarda só um pouco, nós já vamos dar início à live. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Já vamos dar início à live. Pode compartilhar aí com seus contatos. Já vamos dar início, em nome de Jesus. São 20 horas aqui em Belo Horizonte. Vamos falar aqui sobre, dar continuidade, né, que eu vim falando sobre essas crenças limitantes que vêm travando a vida das pessoas, que vêm segurando a sua vida e você não sabe, às vezes, de onde está vindo isso. E fala, poxa, eu faço tudo, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou certinho, eu busco a Deus, mas não, a coisa não anda, a coisa não acontece. O que está acontecendo, meu Deus? Por que tudo isso? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa terça-feira da vitória. Nossa terça-feira da vitória, por enquanto, somente online. Mas, em breve, vamos voltar também presencial, tá certo? Deus abençoe vocês que estão assistindo aí. Se puder compartilhar. Mahut, boa noite. Deus abençoe a senhora. Cristina, boa noite. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, no nome de Jesus. Compartilhar com outras pessoas.
Bom, deixa eu deixar aqui. Eu venho falando nessas terças-feiras aí, e venho falando também na igreja, né? Porque nós tivemos uma campanha de oração agora do dia 7 ao dia 21, terminou domingo, contra todo o poder das trevas, contra tudo aquilo que vem tentando, né, travar a nossa vida, porque não consegue travar, trava momentaneamente, mas aquilo não é eterno, de jeito nenhum. Então eu venho falando sobre essas coisas, porque existem situações que é o tempo de Deus, então não tem outra solução, é esperar mesmo o tempo de Deus. Existem situações que são erros nossos, que acontecem e nós estamos colhendo o que nós plantamos, né? E tem situações que também estão em nós, que são o tema da palestra aí hoje é quebrando crenças limitantes com base bíblica. Essas crenças limitantes, elas travam a vida da gente, elas seguram a vida da gente. Mesmo você fazendo tudo certinho, porque você acha que está fazendo tudo certinho, mas tem algo, irmã Maria Leandra, que Deus abençoe a senhora no nome de Jesus, tem algo que está segurando a sua vida e você questiona, poxa, por que que não vai, por que que não anda, por que que não acontece? Enfim, né? A pessoa fica, e é normal a pessoa ficar preocupada com o que está acontecendo ou com o que não está acontecendo. Essa é a realidade, né? Por que não está acontecendo? Travam a vida da gente. Então, gente, eu quero dizer para vocês que existem crenças dentro de nós, já vem falando isso há algum tempo, vou desenvolver mais hoje aqui, que foram colocadas em nós, são crenças limitantes. São aquelas mentiras que nos fazem acreditar que nós não somos capazes de realizar tal tarefa, de conquistar tal coisa, de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Boa noite, Bruno, na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Então, as crenças limitantes, elas são isso aí, ó. São mentiras que nos fazem acreditar que não somos capazes, que não somos merecedores das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. As crenças limitantes são assim. Elas nos fazem acreditar, até de maneira inconsciente, que nós não merecemos ou não podemos conquistar tais coisas. Irmã Rosa, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe a senhora. Então, aquilo fica na nossa cabeça, até de maneira inconsciente. E isso trava o nosso caminhar no dia a dia, gerando distrações, falta de foco, falta de ânimo, tristeza, angústia, decepções. Aí a pessoa, ela fica travada. Essa que é a realidade. A vida dela fica travada. E ela não entende por quê. Poxa, pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu sou fiel no altar, mas não está acontecendo na minha vida. São crenças limitantes que podem estar travando, sim, a sua vida. Mas, sabe o que é importante? Não é o que falaram com você, não é o que disseram para você, e não é nem o que você fala para você. É o que a Bíblia diz sobre você. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, peraí. Se eu estou me achando derrotado em tal área, isso não é. Pode ser de mim, pode ser do diabo, pode ser que colocar isso na minha mente, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. É isso. É essa que é a realidade, gente. Nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Agora, a mesma palavra também diz assim, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, assim como a pessoa imagina dentro dela, assim ela é. Sabe aquela passagem de Jó? Jó fala assim, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. E Jó era um homem, aliás, o próprio Deus diz para Satanás, Jó era um homem justo, reto e temente a Deus. Então Jó era fiel em tudo. Mesmo assim veio sobre ele aquilo que ele mais tinha medo. Por quê? Porque o medo dele era pavor. O medo dele, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder o dinheiro, e foi exatamente o que ele perdeu. Os filhos e o dinheiro, perdeu tudo. E ainda ficou com uma doença terrível. Então, gente,
O que está dentro de você? Assim como imagina na sua alma, a alma são as emoções. São as emoções dentro de nós. O que você imagina da sua vida? Quando vai tudo bem, você fica bem. Mas quando vem um problema, você se desequilibra emocionalmente. Eu sabia, minha vida é uma praga, minha vida é ruim. Eu sabia. Deus me abandonou. Deus tem promessa para outro, mas não é para mim. Isso aqui não é para mim. Deus não quer me abençoar. Deus não quer me abençoar. Não, não é isso. Não é isso. Você tem que entender o seguinte: o que tem dentro de você? O que tem dentro de você está refletindo no seu exterior. Porque é normal, diante das dificuldades, a gente fica preocupado, fica ali um pouco abalado, mas a nossa fé, na essência, ela fica preservada. Mesmo na dificuldade, a nossa fé continua preservada. E é isso que é importante, porque é essa fé que vai gerar livramentos na nossa vida. É essa fé que vai gerar vitórias na nossa vida. É essa fé que vai gerar coisas boas na nossa vida. É essa fé que vai abrir portas para a nossa vida. Então essa fé tem que estar ali, ó, firme. Então as crenças limitantes, elas são pensamentos e convicções que nos bloqueiam. Elas nos bloqueiam, vindo de medo, de experiências passadas, né, lá na sua infância, lá na sua adolescência, sei lá, em algum momento da sua vida, e de palavras negativas que ouvimos. Já parou para pensar? As palavras negativas que nós ouvimos ao nosso respeito tem como bloquear. Não estou nem aí porque falam de mim. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Esse é o princípio. Então a palavra negativa você tem como bloquear. O que pensam de mim não importa. O que importa é o que Deus sabe a meu respeito. É isso que importa. Então você já bloqueia isso aí. Para isso não bloquear a sua vida. Agora, tem medos que nós passamos nas nossas vidas lá atrás, na infância, na adolescência, ou alguma situação, casamento, luto financeiro, que geraram verdadeiros bloqueios, geram em algumas pessoas verdadeiros bloqueios. Então, por exemplo, se a pessoa ela faliu, por exemplo, perdeu emprego, uma coisa assim, e quebrou financeiramente, então ela fica uma pessoa muito apegada ao dinheiro, porque ela tem medo de voltar para aquela situação. Mas você não vai voltar para aquela situação, porque você é nova criatura, e eis que faço nova todas as coisas, assim diz o Senhor na palavra dele. É isso que você tem que colocar na sua mente, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o norte para a sua vida. A palavra de Deus é que direciona a sua vida. Isso que você tem que entender. Não são as opiniões negativas que as pessoas têm a seu respeito, não são as experiências passadas frustrantes que nós tivemos, que vão direcionar a nossa vida, não são os medos que nossos pais tinham e que nós temos que ter também. Não. Eles viveram em outra época, e não é culpa deles. Eles não tiveram a orientação que você está tendo hoje. Eles não tiveram essa orientação que você hoje tem. Então, você tem uma orientação hoje que te inclina, que te leva, que te conduz para a vitória. Aí quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas que vitória, pastor, minha vida está uma derrota. Não, a sua vida não está uma derrota. É o que eu comecei aqui, ó. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, toda vez que vier o pensamento de derrota, de fracasso, você diz para você mesmo, né? Vou falar para mim mesmo, Wagner, você é mais do que vencedor em Jesus. Em Jesus não tem nada que você não vença. Gente, boa noite, irmã Rosaura. Deus abençoe a senhora no nome poderoso do Senhor Jesus. Gente, não existe situação que com Deus você não vença. Todas as situações com Deus nós vencemos. Talvez hoje você está passando uma situação terrível e dentro de você tem uma crença limitante que ela verbaliza, né? Você verbaliza essa crença limitante da seguinte maneira: eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, sempre dá errado, toda vez que eu faço sempre dá errado, tudo que eu tento não dá certo, tudo que eu faço dá errado. Você vai verbalizar dessa maneira. Por quê? Porque tem dentro de você crenças limitantes que estão sugando a sua fé, estão alimentando o medo, estão alimentando a depressão, estão alimentando a angústia, estão alimentando em você a frustração. A frustração. É esta que é a realidade. Mas
Presta bem atenção. Como é que você pode aceitar um pensamento de derrota e de fracasso, sendo que você está vivo? A prova que você está vivo é que você está me assistindo. E se você está vivo, você está viva, é porque Deus ainda tem coisas para realizar através da sua vida. E não importa, tá? Gente, ainda mais nos dias de hoje. Missionária, a paz do Senhor, que Deus abençoe a senhora. Ainda mais nos dias de hoje, não importa a sua idade, não importa onde você mora. Eu estava vendo, sempre estou pesquisando algumas coisas, sempre olhando, né? E eu vi, eu não me lembro, mas se pesquisar, acha no YouTube. Uma senhora com mais de 60 anos, e ela, eu não sei bem qual é a história dela, mas parece que ela resolveu largar tudo e ela foi morar dentro de um carro e saiu viajando aí pelo país. E ela criou um canal no YouTube para mostrar as experiências dela na estrada. E ela vive disso. O canal dela no YouTube começou a gerar renda e ela vive disso, viajando, de cidade em cidade. Porque, gente, a verdade é o seguinte, vamos falar sério, hoje, com um celular na mão, uma boa ideia, disposição, paciência, perseverança, persistência, a pessoa ganha dinheiro com o celular na mão. E não é essa senhora não, tá? Tem várias pessoas, tem casais, tem jovens, tem pessoas mais idosas. Gente, é a disposição, você está vivo, você está viva. Talvez você pense assim, mas do que eu gosto, pastor, não está na moda. Gente, tem coisas que você gosta que talvez eu não goste, mas tem 1000 pessoas que gostam. Tem coisas que eu gosto, talvez você não goste, mas tem milhões de pessoas que gostam. Entenda isso, tem milhões de pessoas que gostam daquilo que você gosta. E hoje, a internet nos conecta a pessoas. Nós estamos conectados aqui agora em Belo Horizonte, Araújo, Minas Gerais, Mato Grosso, né, São Paulo, Divinópolis. Estamos conectados ao mesmo tempo aqui, ó. A irmã Cira está nos Estados Unidos, estava assistindo o nosso culto semana passada. Não sei se ela entra agora por causa do horário dela lá, mas, enfim, do horário de trabalho dela. Gente, boa noite, irmã Jacira. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Então, assim, nós não podemos deixar que esses pensamentos, que já viraram até convicções, vou repetir, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, sempre vai dar errado. Poxa, sabe onde é que tem isso na Bíblia? Lá em Números capítulo 13, versículo 31 e 33. O que Moisés fez? Olha, nós vamos entrar na terra prometida. Então eu vou pegar aqui vocês, 10 espias, para espiar a terra. Entre eles estavam Josué e Caleb. E eles estão lá de cima de uma montanha, né, olhando a terra que eles iam invadir, que é a terra que Deus prometeu para eles. Toma posse dessa terra. E ali, dos 10, 8, aliás, dos 12 espias, 10 viram gigantes e viram gafanhotos. Porém, 10 viram isso. Josué e Caleb, sabe o que eles viram? Uma grande oportunidade. Eles viram uma grande oportunidade de vitória. Então, diante da dificuldade, como é que você vê a vida? Toda dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que não vai dar sono, não vai tirar o sono, não vai tirar a fome, não estou dizendo nada disso. Mas é uma oportunidade de crescimento. Aí depois, quando Moisés vai dividir as terras, ele faz uma promessa para Caleb. Moisés morre e 40 anos depois, Caleb está com 85 anos, Josué vai entregar a terra. Aí Caleb diz assim, olha, estou com 85 anos, mas estou com o mesmo vigor de quando foi feita a promessa. Sabe por quê? Ele ficou de olho na promessa e não nas circunstâncias. Ele não olhava para o corpo dele, estou ficando velho, estou ficando isso, estou ficando aquilo. O tempo está passando, a minha terra. Quando chegou a hora, ele falou assim, eu estou com o mesmo vigor, eu vou tomar posse da minha bênção. Porque estou vivo, é porque Deus vai me entregar a vitória. Se eu estou nessa terra, é porque Deus vai me entregar a vitória. Agora, nós temos que cumprir alguns princípios, tirar essas crenças limitantes dentro de nós. Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, não é fácil. Você acha que é fácil para mim? Para mim também não é fácil, não. Porém, tem que controlar isso aí. Tem que controlar isso aí. Essa que é a realidade. Então, da perspectiva bíblica, Deus não nos vê como derrotados, mas Deus nos vê como filhos vitoriosos. Deus não te vê como derrotado.
Você não vai ver em nenhum momento aqui na Bíblia o Senhor falando que você é mais que fracassado, que você é um derrotado, que você não vai conseguir nada, que você não vai conquistar nada, que a sua vida vai ser um terror. Não. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, então eu vou vencer também. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Várias promessas, são várias as promessas. Por exemplo, olha aqui, ó. Entenda isso. Você precisa se ver como Deus te vê, não como colocaram dentro de você. Uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa impotente, uma pessoa que tá nova demais ou que está velha demais. Não interessa, isso não interessa. O que interessa é a sua conexão com Deus. É a sua conexão com Deus. Tem aquele sujeito lá daquele frango frito, né, KFC. Ele começou aquela empresa com quase 70 anos. Hoje, ela está praticamente no planeta inteiro. E ele começou, depois você estuda KFC, frango frito. E vê a história. KFC, frango frito. E veja a história. Lá no YouTube tem a história dele. Começou com quase 70 anos. Quase 70 anos, gente. Num momento desesperador, sem dinheiro, sem nada, sem direção, sem nada. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei fazer, vou fritar frango, vou vender de porta em porta. E o de porta em porta virou o quê? Várias lojas de frango frito, né? Em praticamente os principais shoppings aí do mundo. Essa que é a realidade. Você precisa acreditar. E para isso você precisa fazer, sabe o quê? Voltar para a Bíblia. E não para a sua mente. Você está voltando muito para dentro da sua mente. Dentro da sua cabeça, dentro do que você acha. A Bíblia não acha, a Bíblia afirma. Você pode achar o que você quiser, mas a Bíblia afirma. E a Bíblia afirma, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Bom, Paulo está dizendo aqui o seguinte, quer vencer? Então você precisa transformar aqui, ó. É aqui que precisa mudar. É aqui que precisa mudar. É aqui. Essa que é a realidade. Porque a guerra toda acontece na nossa mente. Você dorme pensando, você acorda no meio da noite pensando, isso quando dorme, né? Acorda pela manhã pensando e passa o dia inteiro pensando no problema. Verdade ou mentira, gente? Sim ou não? Hã? É ou não é? Essa que é a realidade. Aí passa o tempo inteiro pensando na mesma coisa. E o pensamento geralmente é derrota, fracasso, tristeza, desânimo e tal. Não, meu irmão, minha irmã. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Você é mais. Deu para entender? Você pode. Deus, ele é com você. Deus, ele é com você. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para viver desanimado. Então, na perspectiva bíblica, Deus não nos vê como derrotados, mas como filhos vitoriosos. Né? Por exemplo, aqui, eu falei sobre Romanos 12, 2. Vou falar sobre Filipenses 4, 13. Tudo. A palavra tudo, ela é assim, é só um pouquinho? Não. Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O problema é a desconexão com Deus. Porque se você tiver essa aqui, ó, como sua companheira, como na sua cabeceira de cama ali, né? Não tem como. Na hora da aflição, na hora da... Eu falo que Bíblia boa é Bíblia marcada por lágrima, caneta, lápis escrito, data, Deus falou comigo aqui nessa data aqui, isso aqui falou demais comigo, e você percebe o Espírito Santo falando com você naquela passagem bíblica. E Bíblia boa é assim. Olha essa Bíblia minha aqui, ó. Aqui em casa tem várias Bíblias, mas tem umas partes aqui da Bíblia. Olha aqui, ó, por exemplo, falando sobre Josué, né? Não sei se dá para ver tudo. Eu marco tudo, ó. Tá vendo? Tudo marcado. É assim. Então, você precisa entender que da perspectiva bíblica, você tem que transformar, você vai ser transformado através da sua mente, seus pensamentos, que você pode sim vencer isso, porque Deus te fortalece. Deus te fortalece. Da perspectiva bíblica, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Tinha que lembrar desses versículos esses dias, agora esqueci, agora estou lembrando aqui. Eu é que sei os pensamentos que
que tenho a vosso respeito pensamentos de paz e de fortaleza e de poder para vos dar aquilo que desejais, ou para vos dar a prosperidade. Enfim, depende da tradução. Então, Deus quer que nós sejamos renovados através da renovação da nossa mente, nós sejamos mudados através da transformação da nossa mente. Ele declara que eu tudo posso nele eu posso vencer. Ele é o amigo fiel. E lá em Josué, aí ele declara em Jeremias que os planos dele para a sua vida são de paz e prosperidade. Você não vai ver aqui na Bíblia Deus falando que o plano dele para a sua vida é de fracasso, de derrota, não. O plano dele é de paz e de prosperidade. É isso aí, irmão Rosa, essa é a fé. Essa é a fé. Os planos de Deus para a nossa vida são de paz e prosperidade. Esta que é a fé. E Josué capítulo 1, versículo 9, para você, para mim, para todos nós que estamos passando alguma luta, alguma guerra, sabe qual é a palavra dele? Não temas, porque o Senhor é contigo. Vou traduzir, não tenha medo, você não está sozinho nessa guerra, Deus está com você. Não temas, porque o Senhor é contigo. Ele está com você. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Muito pelo contrário. Em muitos momentos da sua vida, ele no colo te carregou. Irmão Joel, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Manalva também, Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, em muitos momentos da sua vida que você achava que estava abandonado por todos e todas, o Senhor te carregou nos braços. Você achou até que estava abandonado por Deus, abandonada por Deus. E ele está dizendo assim, eu te carreguei nos braços naquele momento. Eu te carreguei nos braços. Porque tem momento na nossa vida que a verdade é o seguinte, ai de nós se não for Deus. Porque a gente pede a força para orar, pede a força para ler uma Bíblia, pede a força para manifestar uma fé viva. Nesse momento, Deus te pega e fala assim, reconheça seu esforço, vou te ajudar aqui. Ó. Por isso ele diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. É esta que é a nossa fé, gente. É essa que é a nossa fé. Agora você precisa identificar as crenças limitantes que estão travando a sua vida. Faça a seguinte pergunta para você ou para quem está ao seu redor. Que frases negativas você repete sobre si mesmo? Quais as frases negativas que você fala sobre você mesmo? Ah, sou um fracassado, sou um derrotado, só vivo doente, não tenho dinheiro, minha vida sempre foi ruim, continua ruim, mesmo eu crendo em Deus. Será que você está sempre falando essas frases? Tudo que eu ponho a mão não dá certo. Você precisa identificar que frases negativas você repete sobre você mesmo e cortar essas frases. E substituir pela Bíblia, eu tudo posso, o Senhor que me fortalece. Em Deus, eu sou mais que vencedor. Ou seja, transformar a sua mente, parar de pensar negativo, parar de pensar derrota e fracasso e pensar a palavra de Deus. Pense a palavra de Deus. Então você precisa cortar essas frases negativas, né? E você acredita mais nas circunstâncias ou na palavra de Deus? Em que você acredita mais? Padre, o Senhor é lindo, Deus te abençoe. Porque se você acredita mais nas circunstâncias, as crenças limitantes estão consumindo você por dentro. Mas se você acredita na palavra de Deus, mais do que as circunstâncias, então você está com a sua mente transformada. Está com a sua mente renovada. É essa que é a fé. Esta que é a fé. Porque, gente, quando lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Deus chamou Moisés. Todo mundo sabe da história, né? Lá no alto do monte, a sarça pegando fogo, Deus aparece para Moisés ali, fala, Moisés, você vai libertar o meu povo e tal. Aí Moisés, porque Moisés estava com medo, havia dentro dele uma crença limitante, que ele voltasse para o Egito, ele seria morto. Então dentro dele tinha um bloqueio com o Egito. E Deus falou assim, ó, você volta para o Egito, que é você que vai libertar meu povo. Sabe o que Moisés disse? Eu não sei falar. Arrumou uma desculpa. Eu não sei falar. Qual a desculpa você está arrumando para poder não vencer? Qual a desculpa você está arrumando para ser fracassado? Qual a desculpa você está arrumando para ficar na mesmice? Moisés falou com Deus lá no monte. Não, eu não sei falar.
Eu não sei falar. Adiantou? Moisés teve que ir do mesmo jeito. Nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Nós precisamos pautar os nossos projetos, os nossos sonhos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Senhor, eu não sei falar. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu não sei falar. Não tem problema não, Moisés. Você leva Arão com você? Leva Arão com você. Ele vai ser boca por você. Mas que você vai, você vai. Quais desculpas você está dando para não tomar posse das promessas de Deus na sua vida? Quais desculpas você está dando para não enfrentar as dificuldades que estão diante de você e que Deus já disse que você é mais do que vencedor? Quais desculpas você está dando? Então, vou te dar aqui 5 passos para você quebrar crenças limitantes dentro da Bíblia, tá? Primeiro, reconhecer, entender que essa voz que está dentro de você não vem de Deus, é uma voz estranha. A voz que vem de Deus sempre vai te conduzir para a vitória. A voz que vem de Deus sempre vai te conduzir para a solução. A voz que vem de Deus sempre vai te conduzir para o pódio. A voz da crença limitante, a voz do inimigo, ela vai te conduzir para o fracasso, para a desistência, para parar tudo, para acabar com tudo. Essa não é a voz de Deus, não. A voz de Deus vai falar assim, vai, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. A voz de Deus, ela vai dizer para você assim, ó, tá na palavra de Deus. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de fortaleza. Você é forte. Pastor, tá difícil. Lá em Joel diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Deus está mandando a pessoa fazer um decreto, um ato profético. Não está dizendo que ele não é fraco, mas está dizendo, diga o fraco, eu sou forte. Então começa a dizer o endividado, está pago em nome de Jesus. Começa a dizer aquele que não tem patrimônio, eu tenho em nome de Jesus. Começa a dizer aquele que está com as portas fechadas, estão abertas em nome de Jesus. Mas isso não é um diazinho, esse é o dia inteiro. Em oração, buscando, lutando, perseverando. É assim, gente, com garra, com ousadia, com fé, com determinação, e você vai vencer. Para de olhar para o que as pessoas estão falando, deixar de falar, não importa. Não importa nem o que você está pensando aqui dentro. Se o que você está pensando aí dentro é contra a Bíblia, então não vale nada. O que vale é o que a Bíblia está dizendo. E o Senhor está dizendo o seguinte, que você precisa substituir cada mentira que está dentro de você e trocar por uma promessa. Por exemplo, não posso. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir. Eu vou romper. Eu vou vencer esse problema. Eu vou vencer essa dificuldade. Deus, ele é comigo. Eu vou arrebentar, porque Deus é comigo. Vai ser fácil? Eu sei que não vai. Vai ter luta? Vai ter luta. Mas eu vou vencer essa situação. Eu vou vencer essa dificuldade. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Tá? Então, substitua cada mentira que está dentro de você pela verdade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Você diz assim, mas eu não mereço isso, é muita coisa para mim. Uma coisinha só, basta uma coisinha aqui que já está boazinha, eu me satisfaço com pouco. Nossa, você é filho de Deus. Filho de Deus não é pouco não, é abundância. Porque a bênção do Senhor é abundante. É abundante. A bênção do Senhor é algo grande. Pega na Bíblia. Tudo que Deus fez é grande. Tudo que Deus fez é algo glorioso, espantoso aos olhos humanos. E tudo que Deus faz continua sendo assim. Então, muda isso daí. Então, você tem que reconhecer, entender que essa voz dentro de você não é a voz de Deus. Você tem que substituir cada mentira que está dentro de você, você tem que substituir pela promessa de Deus. Você tem que declarar, profetizar em voz alta a verdade da palavra. Como eu falei aqui, lá em Joel, está escrito o seguinte, diga o fraco, eu sou forte. Então começa desde a hora que eu desligar esse celular aqui, desligar essa live, já começa. Tá pago em nome, vai lá, onde tá aqui tanto de conta, põe a mão, tá pago em nome de Jesus. É no celular, tá pago em nome de Jesus. É doença, põe a mão, tá curado em nome de Jesus. É porte de emprego, põe a mão nesse currículo, tá aberto em nome de Jesus. Começa a declarar profeticamente em nome do Senhor Jesus. E quarto, você precisa, aliás, são 4 passos, né? Eu falei 5, mas são 4. Agir pela fé, dar passos concretos acreditando na promessa. Acorde acreditando na promessa.
Durma acreditando na promessa. Passe o seu dia olhando para a promessa e não para as circunstâncias. Irmã Hebe, a paz do Senhor, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Quer ver uma coisa? Prepara seu copo com água. Isso é uma forma de manifestar a fé. Prepara seu copo com água, daqui a pouco nós vamos orar. Você quer ver alguns exemplos de transformação? Gideão se via como o menor, mas Deus chamou ele de homem valente. Gideão falou assim, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor falou assim, você é valente, homem valoroso, valente, guerreiro. Deus olha para você, mulher, e fala assim, você é guerreira, você é valente. Para você, homem, você é guerreiro, você é valente. Vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu sou contigo. Eu estou com você nessa peleja. É isso aí. Essa é a fé, né, irmão? É isso aí. Essa é a fé. É só um momento, gente. E já parou para pensar que o seu momento que está doendo hoje vai servir para libertar pessoas depois? Vai servir para glorificar o nome do Senhor depois? Você pode falar assim, Deus, obrigado por esse momento. Esse momento vai ser um testemunho grandioso. Eu vou dar um testemunho, Deus, que é para arrebentar, em nome de Jesus. Vai ajudar muita gente que está passando pela mesma coisa que eu. É essa que é a fé, gente. É essa que é a fé. Quer ver outra aqui? Pedro. Pedro se achava um nada, não é verdade? Mas quando viu Jesus andando sobre as águas, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus gosta de um desafio. Então vem, Pedro, parte para cima, vem. Pedro meteu o pezão na água e saiu andando. Acreditou. Só tem 2 homens na Bíblia que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. E Pedro acreditou. E quando a fé dele começou, ele olhou a circunstância, olhou a voz dele interior, as crenças limitantes. Que é isso? Sabe o que dentro de Pedro estava falando? Eu sou um homem do mar. Eu sou um homem de rios. Eu sei que no mar, por exemplo, quem consegue andar sobre as ondas, uma onda dessa aqui vem por cima de mim aqui, ela me mata. Quando ele olhou o vento, a Bíblia diz que ele olhou o vento, percebeu o vento, começou a afundar. Ou seja, olhou as circunstâncias, olhou os próprios pensamentos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Se Pedro estivesse olhando só para Jesus, ele continuaria caminhando sobre as águas. Jesus falou assim, por que duvidastes, homem de pequena fé? Vai, Deus é com você. Então, você precisa fazer isso. Você precisa reconhecer que tem uma voz dentro de você que não é a voz de Deus. Você precisa substituir cada mentira que vai aflorando dentro de você pela palavra de Deus. Eu posso, em nome de Jesus. Eu sou forte em nome de Jesus. Eu aguento o tranco em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Essa porta já está aberta em nome de Jesus. Esse emprego está nas minhas mãos em nome de Jesus. Essa casa está quitada em nome de Jesus. Essas contas estão quitadas em nome de Jesus. E ainda me sobra muito todo mês em nome de Jesus. Eu sou saudável em nome de Jesus. Essa que é a fé. Essa que é a fé. Né? Então, substituir cada mentira pela palavra de Deus. Declarar profeticamente, como eu acabei de falar, e agir pela fé. E nós temos aqui também Paulo. Gente, Paulo passou. Olha que transformação. Gideão foi transformado de um homem fraco a um valente, a um juiz de Israel. Pedro foi transformado de um pescador mediano, né, de um homem fraco, covarde, porque negou Jesus, a um grande pregador da palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um homem culto, um homem financeiramente também bem estabilizado, mas nada disso adiantou. Quando teve um encontro com Jesus, perdeu tudo isso. Até que Paulo falou assim que ele não usava coisas humanas para poder pregar, para persuadir as pessoas, porque ele queria depender do Espírito Santo. Então ele dependia do Espírito Santo. Então Paulo passou de perseguidor a apóstolo da graça. Paulo nunca andou com Jesus, só escutou a voz de Jesus. Né? Quando ele está, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas foi o que mais escreveu, foi o que mais deixou ensinamentos para nós aqui, a igreja atual. Então, gente, eu quero que você escreva, depois que terminar aqui, pegue um caderno, ou a sua Bíblia aí, tinha uma folha separada, né? E com base no que nós estamos falando aqui, escreva, não só mentalmente, mas escreva mesmo, quais são as suas crenças limitantes. Eu tenho isso aqui dentro de mim, eu me sinto inferior a outras pessoas. Eu sinto que eu sou novo demais para isso. Eu até quero muito, como eu sou muito novo, ou sou muito velho, não sei o que passa dentro da sua cabeça.
escreva isso no papel, né? E comece, por cada crença limitante que você escrever, que está dentro de você, do lado você coloca a palavra de Deus. Troca por uma promessa bíblica. E aí você vai fazer o quê? Em cima disso aí, coloque as mãos nesse papel e ore pedindo libertação da mente e força para viver o novo. Deus tem um novo para a sua vida. Deus tem um novo para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem o novo para você. Gente, é muito forte. É muito forte. Coloca a mão, gente. Essa empresa está abençoada em nome de Jesus. Está repreendida, irmã Ruth. A senhora não é velha, eu não sou velho, ninguém aqui é velho. Nós somos experientes, cheios do poder de Deus, cheios da glória, cheios da graça, cheios da unção. Cheio da graça de Deus, da glória e da unção. E eu vou dizer uma coisa mais, a irmã Ruth está brincando ali, né? Eu sou velho, mas hoje, eu tenho 58 anos. Eu prefiro eu hoje do que quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu era bem feinho, viu? Acho que hoje eu tô melhor hoje. Eu acho que eu tô melhor. Pesava 67 quilos, estou pesando 112 hoje, precisando perder. Vocês entenderam, gente? Então, essa que é a realidade. Nós é que nos limitamos. Você sabia que nós nos limitamos? Essa que é a verdade? Não é? Nós nos limitamos. Às vezes tem alguém olhando para a gente e fala assim, eu queria ser igual ele, igual ela. E nós nos limitamos. Deus tem coisas grandes para nós ainda. Deus tem coisas tremendas para a nossa vida ainda, em nome de Jesus. Essa que é a fé. Mas, agora, a Bíblia diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu, como profeta de Deus, estou dizendo aqui, ó, pegue um papel, escreva suas crenças limitantes, aquilo que você sente dentro de você que é um bloqueio. Troque por uma promessa bíblica, né? E ore pedindo libertação da sua mente. Da sua mente. A irmã Ruth está colocando, ele está com 63, eu estou com 58. Gente, e eu estou bem, graças a Deus. Estou bem. Eu estou tranquilo. E eu prefiro, irmã Ruth, eu prefiro hoje. Não sei a senhora, os outros que estão assistindo aí, eu prefiro hoje do que antes. Porque, veja bem, gente, sabe o que nos dá vigor, dá força para viver? É Deus. É Deus, gente. É Deus. É Deus. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Mas sobre o que Deus vai fazer através da minha vida? Através do seu testemunho. Aquela conta que é impagável, aquela doença que era incurável, aquela empresa que não saía do lugar, aquele porta de emprego que não se abria. Enfim, isso nos revigora. Isso nos dá outro ânimo, um novo ânimo. Essa que é a verdade. Essa é a fé, irmão. Essa que é a fé. Estamos ótimos em nome de Jesus. Essa que é a fé. Porque, vamos falar a verdade, a gente fica observando aí, às vezes tem uns meninos de 15 anos, 12 anos, 13 anos, não consegue ficar em pé na igreja o culto inteiro. Aí as pernas estão doendo. Aí tá com dor nas pernas. Gente, eu falo por mim, da hora que eu chego na igreja, até na hora que eu saio, eu só fico em pé. É raro um culto que eu não estou pregando, às vezes você não me vê pregando, eu estou em pé em algum lugar. É raro eu assentar. É raro. Acontece, mas é muito raro mesmo. Então a gente vê assim, as pessoas, quantos jovens já atendi e falam assim, pastor, eu estou desiludido da vida. Já atendi jovens assim, eu estou desiludido da vida. Você tem quantos anos? Tem 16. 16 anos desiludido da vida. Você não viveu nada ainda, você não passou nada ainda. Sabe qual a vantagem? Eu falo da minha idade, de outros aí, né? É porque nós já sabemos onde não dá mais para errar. Essa é uma das vantagens. Aqui não dá para errar mais. Isso aqui já não dá para caminhar mais por essa trilha aqui que não vai dar certo. E ainda tendo a orientação da palavra de Deus, nós vamos chegar igual Caleb. Eu estou forte para receber as promessas. Eu estou pronto para receber as promessas. Em nome de Jesus. É essa que é a fé. Então, gente, você não é limitado. Você não é limitada pelo seu passado. Mas você e eu, nós somos guiados pelas promessas de Deus. Aí, ó. A irmã Rosaura aí, ó. No próximo dia 5/10, grava aí, amor. 5/10, aniversário da irmã Rosaura. Farei 71 anos e não me troco pelos 45 de muitas pessoas. Essa que é a fé, irmã Rosaura. É isso aí, ó. A senhora disse tudo. Eu sei, no mesmo mês da minha esposa, irmã Rosaura. Minha esposa é dia 19. Então, assim, veja bem.
Quando a irmã Rosaura fala isso aqui, a irmã Ruth também falou, e eu estou dizendo, é porque a gente realmente sabe o que é viver lá atrás. E hoje é outra coisa. É outra coisa. Nós temos visão que muita gente não tem. Não, irmã Rosa. Pode ficar perdido no tempo, não. Só levanta essa cabeça, só tem muita coisa para viver ainda. A senhora tem muita coisa para viver. Levanta essa cabeça. A senhora tem muita coisa. A instrução de Deus está aí para a senhora. Para a senhora fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a senhora não sabe, mas a senhora já faz a diferença. Quantas vezes eu comento com minha esposa sobre a senhora, né, irmã Rosa? A força da senhora, a fortaleza da senhora, enfim. Então, assim, às vezes, gente, as pessoas ao nosso redor conseguem ver qualidades em nós que nós não conseguimos enxergar, porque estamos com a mente bloqueada. Precisamos colocar as mãos, como foi aquela oração aí do dia 7 ao 21, pedir a Deus, Senhor, liberta minha mente, envia os teus anjos para proteger minha mente, guarda minha mente, blinda minha mente, Senhor. Blinda minha mente, blinda minha mente. Porque, gente, é só através da palavra, é a palavra que nos dá vitória, é a palavra que nos conduz. João, capítulo 8, versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para vencer, livre para conquistar, livre para trilhar o caminho que você quiser trilhar. E claro, para nós que somos cristãos, de acordo com a vontade de Deus, somos livres. Somos livres. Minha esposa colocou aqui. Eu falo que o mais velho aqui de casa é ela, não sou eu. Né? Ela, quando tiver com 71, irmãos, ó, na cabeça dela está com 100 já. Aqui em casa é diferente. Então, gente, nós precisamos entender o seguinte, que hoje é dia de derrubar muralhas mentais. Muralhas mentais. Rejeitar mentiras e assumir a identidade de filho e de filha amado e amada de Deus. Você crê que Deus pode renovar sua mente e libertar seus pensamentos? Você crê que Deus pode libertar sua mente e renovar seus pensamentos? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Eu estou vendo a irmã Reni aí, eu não sei se ela comentou alguma coisa que não apareceu para mim. Eu estou vendo que ela está na live aqui. Ela deu um testemunho hoje tremendo, irmão, tremendo, de livramento. De livramento que Deus deu para o filho dela. Uma coisa tremenda. Então, assim, Deus é maravilhoso. Quando o diabo, ele sempre... Não vou te iludir, não. O diabo não vai... o diabo vai parar de armar cilada. Não vai. É a sua visão que abre. E você começa a identificar as astutas ciladas do diabo. E você começa também, você mudando o seu pensamento, de acordo com a palavra de Deus, o próprio Deus começa a te livrar. O diabo dá uma cilada, pensa, fulano caiu, Deus fala, não, eu livrei. É essa que é a fé. É essa que é a fé. As astutas ciladas. O diabo não achou que ia acabar com a vida de Jó? O diabo não achou isso? Acabou? Não acabou. O diabo não achou que ia acabar com a vida de Jesus na cruz? Acabou? Não acabou. O diabo não achou que ia acabar com a vida de Pedro quando ele nega Jesus? Não acabou. O diabo não achou que ia usar Paulo para acabar com os crentes? Não usou. O que prevalece é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então levanta essa cabeça, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa que é a nossa fé. Então hoje nós falamos aqui sobre quebrando crenças limitantes à luz da Bíblia. É isso aí. É pegar essa palavra, entrar para dentro dessa palavra, deixar a palavra entrar em você, você entrar para dentro da palavra, mergulhar, não tem melhor companhia. Eu não sei como é que um crente fala assim, eu tô tão solitário. A melhor companhia aqui, ó. A melhor companhia aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos seus piores momentos, né? Olha aqui, ó. O que vai te livrar, ó? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sabe o que está dizendo aqui, ó? Em Jeremias capítulo 50, versículo 33? Assim diz o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá.
Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra. Deus está gerando descanso para essa terra. Essa terra é você. Ele está dizendo aqui, ó, que o povo estava sendo oprimido. Mas ele diz assim, o Redentor desse povo é forte. Vocês estão esquecendo que ele é forte. Nosso Deus é forte, nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo. Irmã Maria Leandra está com 81 anos. E não parece, hein? Ela é forte, viu, gente? Ela é forte. Ela é uma fortaleza. Quando ela falou que tinha 81 anos, eu não acreditei. Mas é isso que faz a diferença. O nosso vigor está aqui, ó. Olha aqui, ó, tá aqui, na palavra de Deus. É na palavra de Deus que a nossa vida vai ser mudada. Prepara aí seu copo com água, que nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa fé. Essa é a nossa fé, gente. Esta é a nossa fé. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você venha... Vou falar de novo. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Faça o para casa que eu te ensinei. Faça o para casa. Anote as crenças limitantes que estão dentro de você. Anote num papel e ore em cima. Eu quebro essas crenças em nome de Jesus. Liberta minha mente, Senhor, do medo, do fracasso, da derrota. É isso, gente. É isso que você tem que fazer. Você precisa fazer isso. Você precisa andar conforme a palavra de Deus. Amém, gente? Estou dando um tempinho para você preparar aí seu copo com água, garrafa, não sei como é que você vai preparar, mas nós vamos orar. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, e você depois... Exatamente, irmão João. Deixa ele ser levado pela fé. Irmão João, o senhor sabe que quando eu converti, eu fiz uma oração, a primeira oração que eu fiz, não sabia nem como orar, aliás, até hoje não sabe nem como orar, a verdade é essa, né? Mas eu falei assim, Senhor, é uma nova caminhada, tudo é novo para mim, mas eu quero ser um barco sem remo, só que o Senhor tem que ser o rio. Porque um barco sem remo num rio, ele vai de acordo com a correnteza. Onde o rio levar, ele vai, não é? Então, se Jesus for o rio e eu for esse barco sem remo, com certeza ele vai me levar para os melhores lugares. Ele vai me levar para as melhores alturas. Ele vai me levar para as melhores conquistas. Amém, irmã Jacira. Fico feliz. Isso aí, irmã Ruth. Colocou logo uma garrafa. Isso mesmo. Essa é a fé. Essa é a fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Quebra tudo isso na sua mente. Assiste a live de novo. Compartilha com mais pessoas. Enfim. Se Deus falou com você, é disso que você está precisando. E eu preciso, Wagner, preciso dessa palavra todos os dias. Todos os dias eu preciso dessa palavra. Vamos falar com Deus, gente? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, quero colocar diante da tua presença, Senhor, cada pessoa que está acompanhando ao vivo, pela gravação, essa live de terça-feira. Oh Deus, eu sei que o Senhor conhece na minha vida e na vida dessas pessoas dificuldades, só que não é disso que o Senhor quer saber. O Senhor quer saber de nós transformarmos a nossa mente pela tua palavra. O Senhor quer saber de nós aplicarmos a tua palavra na nossa vida, porque o Senhor conhece nossas fraquezas, mas o Senhor deu a solução, o remédio, a fórmula para vencermos as nossas fraquezas. É a tua palavra. Tudo posso no Senhor que me fortalece. Diga ao fraco, eu sou forte. Romanos 4,17. Trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, diga o fraco, eu sou forte. Diga o endividado, está pago. Diga o doente, estou curado em nome de Jesus. Diga o desempregado, estou empregado e bem empregado em nome de Jesus. Diga aquele que não tem, eu tenho agora a casa, eu tenho o carro, eu tenho a empresa em nome de Jesus. Eu tenho proteção espiritual em nome de Jesus. Eu sou guardado pelo sangue de Jesus.
Eu sou protegido pelos anjos do Senhor que se acampam ao meu redor. Então, Senhor, o Senhor requer de nós realmente uma fé plena, uma fé viva, uma fé, Senhor, que venha mover céus e terras, mas na simplicidade. Que nós venhamos nos humilhar debaixo da sua potente mão, Senhor. Nos inclinarmos aos teus pés e declarar, Senhor, sem ti não somos nada, mas com o Senhor, Senhor, com o Senhor, nós vamos derrubar muralhas, nós vamos derrubar gigantes, nós vamos saltar muralhas, vamos quebrar um batalhão, Senhor. Com o Senhor, eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Senhor, eu te peço agora, coloca o teu poder nessa água que essa pessoa apresenta perto da TV, do computador, do celular, não sei por onde ela assiste. Mas o mesmo poder que o Senhor colocou nos lenços de Paulo, coloca também nessa água, Senhor. Coloca também nessa água, Senhor. Em nome de Jesus. Eu consagro essa água de perto e de longe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais testemunhos, Senhor. Eu quero mais milagres, Senhor, em nome de Jesus. Quando essa pessoa usar dessa água, haverá cura, haverá porta aberta, haverá prosperidade, haverá cancelamento de dívidas, haverá, meu Deus, saúde, haverá renovação da mente, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida com paz, com saúde, com prosperidade. Que Deus ilumine todos os teus caminhos, que Ele envie os anjos para acampar ao seu redor, para limpar o seu caminho, e que você, ainda este ano, tenha testemunhos para contar. Eu não disse no singular, não disse no plural. Testemunhos para contar. Em nome de Jesus. Alexandre, Deus abençoe você, sua casa, no nome de Jesus. Essa é a nossa fé, gente. Com Deus nós podemos vencer qualquer dificuldade. Manda embora a preguiça, manda embora pensamentos errados, manda tudo isso embora. E como está em Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Diga você também, eu sou forte, no nome de Jesus. Amém, irmã Ruth? Amém, irmão Joel? Deus abençoe vocês com paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus. Amanhã, 8 horas da noite, vai estar o pastor Valci ministrando a palavra lá na igreja, presencial e também live. Que Deus abençoe a todos, com paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus. Amém, Alexandre? Amém, irmã Hebe? Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.